Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No Radar do Dinheiro. Hoje temos uma convidada mais do que especial. Hoje está aqui ao meu lado Cristiane Correia, que foi quem escreveu exatamente esse livro. Sonho Grande, Cris, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. Cris, aproveitando que você está aqui, até homenageando aí todo esse público que está assistindo, porque eu particularmente acho que isso é uma homenagem, ter você aqui ao nosso lado e poder contar um pouco dessa história, né? Como é que foi a história de escrever O Sonho Grande, né? Desde lá de trás, quando você estava na Abril e até você de fato entregar o livro, né? Tá. Bom, O Sonho Grande é a história, a maioria das pessoas sabe, mas só para relembrar, é a história do Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, né? São, além de serem os homens mais ricos do Brasil, são donos da Ambev, Lojas Americanas, Kraft Heinz, Burger King, várias coisas. Eu comecei a fazer matéria sobre as empresas que eles controlavam lá no começo do ano da década de 2000, quando eu estava na revista Exame. E fiquei vários anos fazendo reportagens sobre eles, até que uma hora eu falei, pô, isso aí tá ficando grande demais, seria legal fazer um livro. Só que eles são super discretos, detestam aparecer, e quando eu sugeri a ideia do livro, simplesmente falaram não, né, a gente não vai te ajudar nem nada. Então eu tentei 4 anos convencê-los, né, não conseguia. E aí chegou uma hora que eu mandei um e-mail para eles e falei assim, olha, eu sei que vocês não querem que eu conte essa história, mas eu vou fazer isso, porque vocês defendem essa história de sonho grande, não é? Que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, esse é o meu sonho grande, é contar essa história. E aí eu pedi demissão da revista, todo mundo achava que eu era maluca, porque eu estava abrindo mão de um bom emprego, numa empresa que à época era sólida e tal, recentemente entrou em recuperação judicial, infelizmente. Mas eu achava que era a minha missão, assim, que eu tinha que fazer isso. E foi isso, pedi demissão e fui com a cara e com a coragem. Fiquei 1 ano e meio, assim, meio que submersa, fazendo livro e tal. Ninguém sabia exatamente o que eu estava fazendo da vida. Meu telefone não tocava, não chegava e-mail quase. Era uma dedicação exclusiva ao livro, até que ele saiu e se transformou num best-seller, assim, na mesma semana. E para escrever esse livro, né, dos atuais donos da Ambev, a maior cervejaria do mundo, né, acho que é importante a gente sempre colocar isso para todos, você não teve contato direto com os três, né? Você teve contato com pessoas que estavam em volta e que trabalharam desde lá de trás no Banco Garantia e também em outras empresas, assim, coordenadas por eles, né? Isso, eu falei com quase 100 pessoas, entre gente que trabalhou com eles, trabalha com eles ainda, amigos. Eu entrevistei o Warren Buffett, por exemplo, fui para os Estados Unidos entrevistar o Warren Buffett, que nunca tinha falado com nenhum jornalista brasileiro. Mas os três, como eu disse, não queriam participar da história, né? Quando eu estava na revista, às vezes a gente fazia o que a gente chama de matéria por fora, né? Que é, em vez de falar com o objeto da matéria, você fala com as pessoas que o cercam. Foi o que eu fiz no livro, é uma escala maior, mas é o mesmo modelinho. Eu queria dizer, até na parte da venda do livro, né? Outro dia eu estava escutando uma história sua, que você também, como você disse agora, você entrevistou o Warren Buffett e você participou da conferência anual dele, da empresa dele, né, da Berkshire, e você teve ele, inclusive, mencionando a possibilidade da venda do livro numa loja ali próximo de onde era essa convenção, né? Isso, essa história é muito legal, assim, eu adoro essa história, porque quando eu entrevistei o Buffett, ele até falou, você vai lançar o livro em inglês? Eu falei, a gente tem planos. E aí ele falou, bom, se uma hora você quiser lançar no nosso evento anual, que é uma espécie de Woodstock, onde vão 40 mil investidores num ginásio de esportes para ouvir o Buffett e o sócio dele falarem, né? 2 velhinhos que a idade somada dá uns 190 anos, assim, eles ficam lá falando horas e horas e horas sobre o desempenho da empresa, a economia americana e tal. Aí ele falou, se você quiser lançar aqui, pode fazer. Bom, a gente lançou o livro em português em 2013 e aí começamos a trabalhar numa tradução. E no começo de 2014 eu mandei um e-mail para a secretária dele, né? Ele falou assim, olha, Warren falou que eu poderia lançar o livro aí, posso? Na próxima convenção, que seria em maio? Aí ela disse assim, vou falar com ele. Voltou, pode lançar aqui. Legal. Eu posso assistir a convenção também? Aí eu começo a pedir mais, né? Eu posso assistir a convenção também? Não, pode. E aí o último pedido que eu fiz foi assim, o Warren pode falar do livro no palco? Aí ela respondeu, ele disse que não promete. Vai pensar. Falei, tudo bem. Aí faltavam uns 20 minutos para terminar o evento e um investidor americano perguntou para o Buffett, olha, você acabou de se associar a esses brasileiros do 3G, que tinha acabado de rolar a compra da Heinz, né? E ele falou assim, eles têm um estilo diferente do teu, o que você acha deles, né?
E aí o Buffett fala assim, nossa, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque tem um livro sobre a história deles aqui na livraria, então queria recomendar que todo mundo comprasse. Bom, aí eu fiquei louca, né? Quando ele falou aquilo, eu nunca imaginei Buffett falando de um livro meu num palco para 40 mil pessoas. E eu comecei a pular, né? Tava doida mesmo. E aí, quando ele acabou a fala dele, eu saí correndo e fui para a livraria. Pô, eu cheguei na livraria, tava esgotado já. Tinham ainda 300 livros, mas naquela hora que depois dele falar, foi todo mundo correndo para a livraria e comprou o livro. Então, assim, foi muito legal. No ano seguinte, eu fui de novo, porque eu acabei sendo contratada para dar uma palestra por uma empresa de investidores e aproveitei e fiquei para a convenção. Pedi convite de novo e fiquei para a convenção. E na livraria tinham 500 livros que a gente vendeu em um dia. E foi muito curioso porque eu autografei livro para gente que morava assim na China, no Sri Lanka, em países muito diferentes, né? Porque todo mundo fazendo fila ali para eu autografar e era gente que às vezes eu não sabia nem como escrever o nome da pessoa, precisava de um post-it com o nome anotado. Mas foi uma experiência muito legal. Nesse campo internacional, uma coisa bem recente assim, e me deixou bem feliz é que a China virou um grande consumidor do Sonho Grande. O Sonho Grande já vendeu 50 mil exemplares fora do Brasil e metade disso na China. Muito curioso, né? Então, os chineses estão adorando essa história. Ô Cris, eu já comentei com você que eu acabei lendo o livro na minha lua de mel, né? A gente, inclusive, já fez um vídeo falando sobre os principais livros para mim, O Sonho Grande estaria entre esses principais, porque é sempre importante a gente conhecer um pouco a história de personalidade, aliás, de grandes personalidades aqui do nosso país. Para você, qual que foi o principal sentimento que você teve depois da entrega do livro, assim? O que foi de mais especial que mexeu com você com isso? Tá bom, primeira coisa, eu tenho que pedir desculpas para tua mulher, né? Porque não era minha intenção, assim, concorrer na lua de mel. Mas acho que a coisa mais legal é o retorno que eu tenho dos leitores. É muito raro passar um dia que eu não recebo um e-mail ou uma mensagem por rede social de algum leitor. E basicamente as pessoas dizem o seguinte, que essa história ajudou a motivá-las a fazer alguma coisa, ou na carreira delas numa empresa onde elas trabalham, ou abrir o próprio negócio, porque mostra que é possível fazer coisas grandes, sem ficar esperando ajuda de governo, porque, gente, não vai vir, entendeu? Sim. O negócio é arregaçar a manga e fazer. Então, não é porque a gente é brasileiro que a gente está limitado, não é porque nasceu em determinada classe social que não dá para subir, não é porque nasceu em determinado bairro que não dá para melhorar a vida. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas fala isso, que tipo, dá um gás para você fazer coisas maiores, não se acomodar, não achar que tá bom, sabe? Aquela inquietação, né? Acho que é uma dosezinha, uma injeção de inquietação em todo mundo. Legal, eu queria só pra gente terminar, algum spoilerzinho, é possível termos o Sonho Grande 2? E se você quiser também falar dos seus outros livros, também fica à vontade. Tá, então vamos lá. Depois do Sonho Grande eu escrevi Abílio, que é uma biografia do Abílio Diniz, né, sobre o Abílio Diniz. E o ano passado eu lancei Vicente Falcone, O que Importa é Resultado, mais sobre o método e a aplicação do Falcone do que propriamente sobre a vida dele, né? O Falcone é muito ligado aí a esse pessoal do 3G, então todas as empresas do 3G, o Falcone ajudou a implementar essa coisa de método, meta, sabe, modelos de gestão. E agora eu estou trabalhando no Sonho Grande 2, eu não sei se vai chamar ainda isso, mas ele vai ser uma continuação que tem a previsão de ser publicada em 2020. Ótimo. Bom, Cris, de novo, muito obrigado. Fico muito feliz por ter aceitado esse convite, de trazer para o pessoal aqui todas as informações, a história por trás do Sonho Grande verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, siga a nossa página. Obrigado novamente. Obrigada, Roberto. Adorei o papo. Que bom. Até abraço. Tchau, tchau.